Agora nós temos alguns vídeos bem didáticos sobre o efeito do vento nas coberturas. Notem que na parte da cobertura, o vento ele tende a causar uma força de baixo para cima. Então a cobertura ela tende a voar para longe. Ela não vai desabar exatamente no local do pavilhão, ela tende a voar. Então o primeiro vídeo, inclusive, eu peguei lá no perfil do Ricardo. É de um galpão submetido à força do vento. O pessoal que já está aí no início do curso até aprendeu esse movimento de corpo rígido, tombamento. Então, notem aqui o que nós podemos constatar e aprender nesse vídeo. Então, nós temos um galpão. Notem que o portão ele acabou entrando, ele está deslocado para a parte interna do pavilhão. Como consequência, provavelmente essa fachada ela é a fachada de barlavento, com pressões positivas. Já na cobertura, surgem sucções, pressão negativa. Como consequência, acho que provavelmente um problema de ancoragem do pavilhão, dos pilares com as fundações, e aconteceu esse colapso da estrutura. A maior parte da estrutura até está íntegra, o problema ali foi a ancoragem com as fundações. Um outro vídeo também muito didático sobre o efeito do vento na cobertura é esse aqui, ao lado direito, mostrando que o efeito do vento ele é de sucção, tendendo a levantar a cobertura. Dependendo do tipo de cobertura, né, as estruturas metálicas, por exemplo, elas são bastante leves e pode acontecer do efeito do vento ser maior do que o peso próprio da estrutura, como consequência, ela é levantada, conforme nós vemos nesse caso. Então, a cobertura metálica aguentou bem, inclusive, nesse vídeo, né? Ela deve ser projetada para resistir a essa sucção devido ao vento. Dependendo dos casos, devemos considerar os pilares tracionados para resistir à força do vento, né? Em geral, para as cargas gravitacionais, os pilares estão comprimidos, mas neste caso, dá origem à tração. E as fundações devem ser dimensionadas à tração. Se for, por exemplo, uma fundação superficial, uma sapata, em geral não tem resistência à tração do solo, então nós construímos ali um grande bloco de concreto apenas para ter um peso que anule a componente de sucção devida ao vento. Último exemplo de vídeo também bem didático que eu trago é esse efeito do vento em coberturas. Notem que claramente o vento, então, ele leva as telhas para longe. Já em edifícios, temos um efeito semelhante. Então, considerando o vento atuando da direita para a esquerda, na fachada de barlavento teremos sobrepressão, pressão positiva, e na fachada de sotavento teremos sucção. Parte do escoamento que vem, ele forma aquele vórtice no pé da fachada e passa pelas laterais. Outra parte passa pelo topo da edificação. Essa separação entre o ar que passa pelo topo e aquele que vai para a base, ela é em torno de 70% da altura da edificação. De 70% para cima, o ar passa pelo topo. De 70% para baixo, forma aquele vórtice no pé de fachada, terrível para os pedestres. E lá na região de sotavento, nós temos a esteira, uma região de escoamento altamente turbulento. Então, o vento ele vai incidir no nosso edifício, ele vai causar pressões na fachada. Sobrepressão na fachada de barlavento e sucção na fachada de sotavento. Já nas fachadas laterais, conforme vocês podem ver, também temos sucções. Considerando o vento no sentido indicado, nós notamos que as pressões nas fachadas laterais praticamente se anulam. Então, o efeito do vento em edifícios é o surgimento de uma força horizontal paralela à direção do vento. Essa força horizontal ela é calculada como sendo uma pressão dinâmica, um coeficiente de arrasto e uma área de referência, que nós veremos na sequência, como é a expressão. E a área que se multiplica, então multiplicando essa pressão por uma certa área, dá origem às forças do vento. Tipicamente, em edifícios, se calcula uma força por cada pavimento e elas são aplicadas na laje, que exerce a função de diafragma rígido e distribui ela para as subestruturas de contraventamento.
Então, em edifício, nós teremos forças horizontais devidas ao vento, e, além disso, que é justamente o que eu estudei lá no mestrado, nós teremos um momento fletor, um momento torsor devido ao vento, pois o vento em planta, ele não vai incidir exatamente no centro, ele vai incidir com uma certa excentricidade, causando um momento torsor. Em um edifício de planta retangular, nós vamos ter a incidência, a consideração do vento incidindo na direção X e na direção Y. Vamos ter que considerar a possibilidade de 2 sentidos em cada uma dessas direções, portanto, nós temos 4 sentidos de vento. Além disso, nós temos que considerar a ação do momento torsor na planta, que pode atuar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, considerando 4 forças do vento e 2 sentidos de momento torsor, nós teremos 8 combinações para o vento num edifício de planta retangular.